Gente, não sei o que aconteceu. A live, o celular enlouqueceu. Gente, não sei o que aconteceu, não. Deixa eu ver se o pessoal volta. Gente, voltem. Não sei o que aconteceu, mas vamos esperar ver se Trícia volta. Oi, gente. Eu não sei o que houve, vou Pronto. mandar. Oi. Oi. Caiu de repente. Caiu, travou, não sei o Gente, que houve. sumiu da tela. Isso, sumiu da tela de repente. Pois é, e eu coloquei aqui no 4G, né? Porque eu acho melhor do que deixar instável aí o negócio, né? Mas tudo bem. Eu hoje coloquei aqui de junto do aparelho Do do wireless. roteador. Digo, olha, hoje não vai. Ele foi e caiu. Mas assim mesmo. Então, continuemos. Então aí Ai, ai, foi que nasceu. era tão linda, eu não consegui nem gravar. Nem, fugiu, nem consegui. Mas continuemos. Continuemos. A vida é assim Então mesmo. foi aí que Aham. nasceu a Trícia, né? Empreendedora em 2011 e hoje eu tenho que três negócios, né? Um transporte de pacientes, que é a Suporte Saúde, a Forqué, tratamento de feridas com o Jefferson, a Gabi e a Kiliane, né? E que eu entrei o ano passado, né? Na verdade, a empresa, eles já tinham constituído a empresa e eu entrei no final do ano passado, então esse ano tem um ano, né? Que eu entrei na sociedade com eles, que eu vi, né? Uma excelente oportunidade de estar de volta na assistência de alguma forma, né? E o Realiza Enfermagem, que é a minha grande descoberta de 2020, né? Que a gente, a pandemia chegou, a pandemia está aí e a gente está se especializando, está se reinventando. E eu achei isso fantástico, assim, apesar de ser uma jurássica, como eu digo, nas Imagine, redes você é ótimo. sociais, mas a gente vai aprendendo cada coisa muito bacana. E foi isso que nasceu a Atriz Empreendedora. E eu, se Deus quiser, não paro por aí. Ah, com certeza. E, ô, Trícia, e isso tudo, assim, que você é uma pessoa, assim, que fala muito da questão de inteligência Isso. emocional, relacionado não só a nós enquanto pessoas, mas como isso também está ao empreendedorismo, a eu ser empreendedora, como eu tendo inteligência emocional, isso vai fazer com que eu melhore minha performance, com que eu me entenda melhor com o paciente, comigo mesmo. Isso, foi excelente você me perguntar isso. A inteligência emocional hoje, eu costumo dizer que no país hoje, as pessoas elas são demitidas por questões intrínsecas voltadas Emocionais. ao emocional, né? As pessoas não sabem lidar com as suas emoções e com os seus problemas. E hoje, a maioria das empresas, as grandes marcas, elas precisam de pessoas que tenham inteligência emocional. Não só o QI, né? Que é a inteligência, que é o coeficiente de inteligência, mas o coeficiente emocional. Hoje, as empresas elas já selecionam QI e QE, né? E essa inteligência emocional é algo que é construído. Eu comecei esse caminho pensando na sustentabilidade dos negócios. Por quê? Veja bem, eu sou uma pessoa dinâmica, é,
sou uma líder nata, eu considero, porque eu tenho as características, eu sei que eu sou uma líder nata, e isso, às vezes, me deixava como patinho feio, né? Eu sou daquelas que o que eu tiver que falar, eu vou falar, né? Sou daquelas que sei internalizar quando algo em mim não está bom e que eu recebo, por exemplo, uma chamada de atenção de alguém, ou próximo, ou alguém no trabalho, porque a gente tem que saber se reconhecer, né? E isso começou a aflorar em mim em 2016. Veio junto com um processo de amadurecimento profissional, lógico, né? Veja bem, eu fui demitida em 2011, comecei meu negócio lá atrás em 2011. Somente em 2016 que eu percebi a importância de me desenvolver como pessoa. Mas isso foi uma descoberta interna minha, que estava intrínseca em mim, de uma necessidade que eu sabia. Por quê? Quando você passa por um processo de demissão, você se auto-questiona. Que tipo de profissional você é? O que que você fez? E muitas vezes, na minha cabeça, por cerca de muito tempo, eu fiquei achando que eu era errada. Mas depois eu fui ver que não, que os meus valores eram inegociáveis. E que esses valores, E que tem que ser. isso, e que esses valores foram postos em xeque e eu não podia deixá-lo para trás. Aí, nessa perspectiva, eu vinha sempre buscando alguma coisa que realmente trouxesse calmaria, paz na minha vida. E aí foi quando eu comecei negócios sustentáveis. Não adianta a gente querer ser, digamos assim, eu quero ser a empreendedora. Mas se eu não tiver uma estrutura como empreendedora, uma mentalidade, um comportamento, atitudes empreendedoras, eu não vou conseguir sustentar qualquer negócio que eu queira. Entendeu? Então, eu precisava sustentar esses negócios. E para isso, quando você empreende, você lida com pessoas diferentes. Você lida com cronotipos de pessoas aceleradas, que pensam mais rápido do que você. Você lida com pessoas mais lentas, né? Que eu costumo brincar. Não, você é TAC e você é Brad. Eu sempre costumo brincar assim. E você tem que entender que essas pessoas, elas têm o momento delas de produção, de viabilidade. Então, nessa perspectiva, eu falei, não, se essas pessoas também têm o cronotipo delas, eu também tenho o meu. E foi daí que eu comecei a buscar qual era o meu tempo, qual era o meu tempo de trabalho, qual era o meu tempo de autocuidado, qual era o meu tempo de falar com as pessoas. Eu comecei a me questionar, porque como eu tenho características de liderança, eu falava, gente, será que eu exerço uma liderança autoritária? Né? Eu comecei a me questionar sobre essas coisas. E aí eu vi, não, eu sei qual é o tipo de liderança que eu quero e que eu gosto. Então eu vou correr atrás disso aí. Foi brincando de liderança que eu comecei o processo de inteligência emocional, que hoje a gente chama de inteligência, na verdade, emocional. São duas coisas distintas, liderança e inteligência emocional. Só que inteligência emocional nada mais é do que a capacidade de reconhecer nossos sentimentos e lidar com eles. Para quê? Para resolução de problemas, gente. Nós enfermeiros, nós empreendedores, enfermeiros e empreendedores, nós estamos lidando o tempo inteiro com problemas. E nós queremos dar às pessoas soluções desses problemas. Então, como é que eu quero dar solução às pessoas de problemas e eu não vou ter paciência, não vou ter sustentabilidade, não vou praticar aquilo que eu falo? Então, esse para mim foi o maior caminho de descoberta. Só que eu não parei por aí.
Agora em 2019, no finalzinho de 2019, eu vi a necessidade, eu já estava no processo desde 2016, mas em 2019, já no finalzinho, em outubro mais ou menos, logo quando eu entrei na Forcare, eu tive que lidar com a perspectiva de não ter tanto tempo quanto eu tinha. Porque se eu tinha duas empresas, eu já estava com a minha empresa de transporte e o Realiza Enfermagem, e ainda no concurso público, eu falei, bom, tenho três locais de trabalho, digamos assim, eu tenho três empregos, e nesses três empregos, eu tenho que aprender a lidar com essa falta de tempo, né? Eu me achava, meu Deus, eu estou tão sem tempo. E o que me adiantava? Eu ter, né, empreendimentos e não ter tempo para cuidar de mim, da minha pessoa. E adoecer e não aproveitar o dinheiro e o labor e a experiência e o ego que essas coisas me trazem. Como que eu ia lidar com isso? Então, eu falei, não, eu vou investir em uma análise de perfil comportamental. Foi aí que eu procurei uma coach, Milena Pacheco Coach, vou deixar depois aí o Instagram dela. Hoje, aqui na cidade, tem uma coach também, Poliana Góes, que faz a mesma coisa que ela, mas na época a Poliana ainda não estava trabalhando com isso. E aí eu resolvi traçar meu perfil comportamental. Menina, foram 42 páginas de perfil, que até hoje eu leio esse perfil. E olha, vou te falar, me surpreendi com algumas questões, né? Uma delas era autoestima. Eu era uma pessoa que embora tivesse muito autoconhecimento, muito técnico, eu não tinha autoestima. A grama do vizinho sempre era melhor que a minha. Sempre, a vida toda. Então, eu percebi com esse análise de perfil comportamental que eu precisava mudar, que eu precisava ter soluções para mim mesma, que eu precisava amadurecer, não tecnicamente, porque tecnicamente eu já estava amadurecida e tenho amadurecido, e a gente vai amadurecendo ao longo do processo de vivência no labor da gente. Mas em relação à pessoa Trícia, eu precisava amadurecer, porque eu precisava lidar com alguém na minha empresa dizer assim para mim: não, eu não concordo com você. Não, eu não quero isso. Não, eu pedia, você fez o relatório tal? Não, eu ainda não fiz. E eu ficava assim, agoniada. Então, se eu sou uma pessoa que se eu não tivesse hoje, né, a de 2016 para cá, inteligência emocional para lidar com o cronotipo distinto das pessoas, eu realmente não ia conseguir sustentar, né, 4 empresas, né, que o concurso público para mim eu trato como uma empresa, porque lá dentro eu sou intraempreendedora, eu costumo dizer isso sempre, eu sou intraempreendedor no meu concurso público, trabalho com a mesma responsabilidade que se eu estivesse trabalhando nas minhas empresas, e é isso. Então, eu precisava ter, né, saber reconhecer, saber meus sentimentos para lidar com as questões inúmeras que ocorrem dentro do processo do empreendedorismo. Os problemas e as dificuldades, que não adianta a gente tampar o sol com a peneira e dizer, não, eu não tenho problemas. Todos nós temos problemas de diversas ordens, seja com um colega, seja com uma falta de habilidade, uma falta de destreza. A gente tem e corre atrás, né, com bastante inteligência. Incrível a sua história, o interessante assim, na sua fala inteira, Trícia, é que como cada etapa ela tem o seu encaixe e seu amadurecimento. E como isso vai evoluindo e vai se transformando na Trícia que é hoje. Isso, E que exatamente. acredito que seja
que seja a realidade de várias pessoas, assim. Que pena que houve a perda da primeira parte da live, mas assim, é incrível como aquela pessoa, a sua história de vida por si só já foi um impulsionador, a sua família, a sua lida de querer isso. Então, assim, a sua fala eu achei bem interessante, quando você diz bem assim, quando eu fui convidada a abrir a empresa, eu não entendia de atenção básica, mas eu fui atrás. Isso foi um desafio. Foi. E que eu acredito que possa ter, que exista alguém aqui agora, ou que vá assistir a live depois, que talvez tenha o desejo, queira empreender, mas tem essa limitação de dizer, eu não sou capaz o suficiente, eu não sou tão boa quanto a outra pessoa, eu não tenho isso, eu não, só contabilizo eu não. Isso. Então, assim, essas pessoas contabilizam sim, os nãos você já está me dizendo. E quais os prós? Exatamente. Você podia falar alguma coisa assim sobre isso? Exato. E assim, a gente tem que ir galgando as coisas, a gente não pode querer já nascer grande, né? A gente tem que se formar, se moldar para a gente chegar lá. E se você também não quiser ser grande, tá tudo bem. Mas você tem que saber aonde você quer chegar. Eu sabia que após a minha demissão, eu não queria ser empregada de ninguém. Eu queria ser a minha própria chefe, meu próprio dono, ter o meu negócio, bater cabeça. Eu queria isso. E eu corri atrás porque realmente eu não vim de família com posses, com riqueza. Então eu tinha tudo contra para dizer, não, ela não vai dar certo e tal. E hoje, assim, eu costumo dizer que hoje, de 2016 para cá, tudo na minha vida mudou. Tá tudo ligado. A inteligência emocional tá ligado ao meu fato de querer me alimentar perfeitamente, ou melhor do que antes. Tá ligado ao fato de hoje, às 10h30, 11 horas, eu querer estar na minha cama e não querer trabalhar depois desse horário. Tem o fato de eu querer fazer minhas meditações quando eu acordo. Tem o fato de eu querer gerenciar, de eu organizar o meu tempo. Porque várias vezes as pessoas me perguntam assim, a maior dificuldade. Trícia, mas como, minha filha, você fala de inteligência emocional, mas como é que eu vou ter inteligência De emocional se eu gestão não de tenho tempo tempo. para nada? Eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para meu filho, eu não tenho tempo para fazer uma atividade física. Eu falei, olha, você não tem prioridade. Você tem muita desculpa e você não tem prioridade. Porque hoje, recentemente, né, não sei se vocês estão acompanhando aí, mas recentemente, nesse mundo VUCA que a gente está, né, que é um mundo ambíguo, um mundo volátil, um mundo cheio de tecnologias. E, gente, eu falei aqui para vocês, eu não sou amante número 1 das tecnologias, mas eu estou aprendendo. É uma nova habilidade, uma nova expertise, né? E eu estou me predispondo a aprender essa nova expertise. Quando eu comecei o meu empreendimento na atenção domiciliar, eu também não sabia nada. Então, isso é um pró. Um pró por quê? Porque eu estou buscando as minhas novas habilidades. Hoje as pessoas falam muito, porque eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Mas não entende que aquele curso pode lhe levar ao próximo nível, né? E às vezes você tem que fazer algum investimento, sim, para você facilitar os caminhos, porque hoje nós temos, graças a Deus, muitos colegas que facilitam os caminhos das pessoas, né? Que trazem soluções, que usam o QI, que é o coeficiente de inteligência, e usam o QE para ajustar e alinhar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Isso é um grande pró. Por quê? Porque se hoje a pessoa falar assim para mim, Trícia, você quer empreender em mais alguma coisa? Aí eu paro e penso. Bom, eu posso querer empreender em mais alguma coisa, mas isso vai afetar o meu sono? Isso vai afetar o quanto a minha alimentação? Eu vou poder ir almoçar na minha casa? Eu vou poder sentar para fazer a minha refeição? Ou isso vai me tirar o sossego?
Então, hoje, graças a Deus, hoje essa é a análise que eu faço. Porque hoje eu preciso ter equilíbrio físico, mental, espiritual, emocional, para eu poder lidar com as questões, com as dificuldades. E olha que existem muitas dificuldades. No meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, eu sou da vigilância epidemiológica aqui do município. E em junho. O desafio foi grande. Em junho E está sendo, está né? sendo. E em junho desse ano, o meu diretor virou e falou assim: não, Trícia, aqui eu quero que você fique interinamente na direção para mim, porque eu vou para a secretaria, o secretário vai ser, eu vou ser o secretário de saúde do município. E aí eu falei, meu Deus, mas eu como não vou ter condições? Então, assim, eu tive que ter muita inteligência emocional para eu poder lidar com isso, porque direção é um cargo que exige de você mais tempo, exige de você mais perspicácia, você tem que estar ali atento a todos os seus coordenadores, disposto para reuniões, para coisas fora do horário. E eu confesso para você que esse hoje, atualmente, foi o meu maior desafio de 2020, não foi a pandemia. Porque a pandemia, para mim, foi excelente. Foi que a coisa... A pandemia, eu não posso me queixar da pandemia, porque na pandemia eu fiz o maior número de cursos que eu pude na vida, mesmo trabalhando nos finais de semana, a vigilância não parou. Eu não me dei por vencida todas as noites. Eu estava aí com os meus objetivos, fazendo meus cursos. Eu acho que eu nunca atualizei tanto meu Lattes quanto agora. Eu confesso. E isso foi muito bom. Mas para tudo eu tive que ter o equilíbrio emocional para lidar com essa situação de mundo VUCA. E Daniel Goleman, que é o pai, né, da inteligência emocional, ele fala que a gente precisa hoje desenvolver novas habilidades. E essas novas habilidades, elas estão muito mais ligadas às questões pessoais, porque quando as questões pessoais elas estão resolvidas ou parcialmente resolvidas, você consegue equilibrar o seu estado, a sua condição emocional para você lidar com as adversidades no seu trabalho técnico, né? E isso é muito bom, porque lhe dá clareza, a sua tomada de decisão, ela fica muito mais assertiva, muito melhor. Você consegue ter mais clareza daquilo que você quer. Não adianta ganhar dinheiro e perder saúde. Não adianta você ganhar dinheiro e não estar com a sua família. Não adianta você ganhar dinheiro, ser a bambambam na enfermagem, no empreendedorismo e você perder a sua saúde. Como eu já vi vários colegas, nadou, e quando foi ver, adoeceu, né? Entrou em crise no casamento, estressou. Então, assim, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Porque hoje é preferível você ter um emprego seguro, fixo, um empreendimento, ser dona do seu próprio nariz e fazer isso com responsabilidade e ter o seu equilíbrio do que você não ter nada. Porque não adianta se você ganhar aquele dinheiro ali e você não ter tempo, não desenvolver novas habilidades para lidar, até mesmo com a ausência do seu colega no trabalho. Porque muitas vezes a enfermagem, ela traz aquela coisa, não, estou estressado, estou aqui de 36 horas, de 72 horas, sei lá de quantas horas, porque tem gente que faz essas loucuras, não pode, mas faz. Eu admiro essas pessoas, porque eu não sei como consegue. Não sei como é que consegue, Só abrindo lá dentro. Hoje eu te digo que se eu perder à noite hoje, trabalhando, eu fico louca. Porque eu faço tudo, eu tento me organizar tanto. E olha, gente, eu não sou a dona da organização, não. Eu tenho meu cronotipo, porque tem dias que eu olho para mim e falo, hoje eu quero procrastinar. E aí eu vou lá e vou procrastinar. Por quê? Porque eu também tenho que ter esse momento, né? Então eu também, e outra, tenho que ter inteligência para eu lidar com essa procrastinação. Por quê?
depois que a gente começa na internet, as pessoas vão te rotulando com algumas coisas. Aí as pessoas falam, não, ela é a senhora do tempo, ela é a dona da organização, ela é a fada de não sei o que lá. E aí vai te colocando nas costas responsabilidades. E essas responsabilidades, eu também posso falhar, sou humana. Nós todos somos humanos, né? Então, assim, eu hoje tento fazer de uma forma que atenda ao meu cronotipo, à minha necessidade, ao meu tempo. Porém, não quero que todos sigam o que Trícia está falando, mas tem um caminho que já validei e que deu certo. Então, pode ser que para você também dê e que você só tenha que fazer algumas pequenas adequações, né? Uhum. Mas é isso mesmo. Eu achei engraçado você falar, a moça do tempo, é? E não é, menina, já O, colocaram isso, a bolsa do tempo, a não sei o que lá. Eu falei, minha Nossa Senhora. E assim, até amigos meus mesmo falam, ué, você chegou aqui atrasada. Tem 5 minutos que você chegou atrasada para a reunião. Você não é a gestora do tempo? Falei, sim, eu sou a gestora do tempo, não sou a gestora do mundo. Não tenho culpa se algo aconteceu aí na frente. Não é? Então as pessoas têm que entender a diferença. Eu, na verdade, eu gosto de dizer, eu não gosto de estar ocupada. Não gosto. Eu gosto de ser produtiva. E a minha produtividade é quando eu consigo sentar hoje aqui calmamente para fazer uma live e saber que todas as minhas tarefas do dia que eu elenquei como importantes já foram cumpridas. Todas as minhas tarefas foram cumpridas? Não, só as importantes, porque as circunstanciais e as urgentes, as urgentes eu tive que entregar porque era urgente, e as circunstanciais eu deixei, posterguei mais um pouquinho. E tá tudo bem. E eu tenho que ter inteligência emocional para lidar com isso. E para gerir E isso. para gerir isso, porque senão a gente adoece. Você começa em uma roda de cobranças e de ficar muito bitolada com aquilo ali, com esses rótulos, que às vezes você deixa de ser quem você é. Então, para isso não acontecer comigo, porque é algo que eu não gosto, eu gosto de ser quem eu sou. Se hoje eu não pudesse fazer a live, eu falava, ô Aldo, realmente hoje eu não vou poder. Eu prefiro ser sincera com a pessoa do que a gente ficar, sabe? Não, vou fazer aí, não tá no clima bom, não tá. Porque eu tenho isso também. Como eu tenho esse equilíbrio fêmea, eu tenho que estar no clima. Eu tenho que estar o físico, emocional, tudo alinhado, sabe? E aí flui que é uma beleza. Com certeza. Outra coisa assim que você fala sempre, que eu amo, não sei se eu vou usar o termo certo que você diz, mas você está procrastinando, mas é uma procrastinação guiada. Você está guiando a sua procrastinação, não é uma procrastinação por ela só, não. Você está guiando, não. Hoje eu estou direcionando a isso. Que isso também Exato. Para empreendedores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também um pouquinho, sabe o quê? Quando você diz bem assim, quando os empreendedores, ou quem está iniciando, ou até mesmo no pessoal, o que acontece? A gente precisa aprender a priorizar. Isso. Olha só o que você diz. Hoje, as minhas atividades importantes, elas foram todas ticadas. E as urgentes também, porque elas não tinham como ticar. Mas as outras, às vezes, a gente precisa decidir e priorizar para que a gente prossiga e a gente tenha essa gestão de tempo, esse tempo de qualidade. Exatamente. Essa procrastinação guiada, ela é bem interessante, porque assim, quando eu também, aos domingos, eu sempre faço a minha organização da semana. É óbvio que assim, sempre na última semana de cada mês, eu já vou lá e já faço mais ou menos um mapa do mês seguinte. Aquilo, pego um planner, pego um papel, qualquer coisa. Eu gosto muito do planner porque eu tiro da minha cabeça.
Uso também a agenda Google para colocar todas as minhas tarefas, as minhas listas, as minhas aulas e por aí vai. E divido por categorias, né? Eu tenho categoria família, porque assim, eu brinco que eu não tenho filhos, mas eu tenho 3 filhos de 60 anos, que é meu sogro, minha sogra e minha mãe. E que convivem muito com a gente, né? Minha mãe, nessa pandemia toda, minha mãe está aqui comigo, aqui na minha casa. Então, assim, eu tenho que ter tempo de qualidade para eles também, né? Porque não adianta você, o que eu falei no início, você ser a empreendedora, você ter dinheiro, você querer fazer as coisas e você não ter um equilíbrio familiar. Por quê? Tudo está conectado. Se eu não consigo dissociar a pessoa de Trícia da profissional Trícia, né? E como eu não consigo dissociar, eu também não consigo dissociar as minhas emoções. Então, eu tenho que ter equilíbrio para lidar com elas. E aí, nesse planejamento, seja mensal ou semanal, eu sempre coloco lá as meninas, às vezes eu brinco com as meninas aqui da Forqué, aí eu coloco lá assim, olha, hoje, domingo, tá lá escrito assim, livre. Aí embaixo eu coloco uma tarefinha, tempo de qualidade com familiares. Porque eu vou estar com eles. Aí, às vezes, eu coloco cinema. Aí, às vezes, eu falo, não, hoje eu quero sair para namorar com o Fernando, vou sair para namorar. E é assim, a gente tem que colocar isso no nosso dia a dia. Eu coloco a hora que eu vou no mercado. Trícia, mas isso, a sua vida é muito metódica. Não, é um exercício, você vai fazendo. E aí, nesse processo, como eu coloco várias tarefas, eu também coloco a tarefa procrastinação guiada, que é aquela procrastinação que eu já sei que eu quero me jogar no sofá e assistir uma série da Netflix que eu tô louca para assistir e ver aqueles irmãos à obra que eu adoro, que é aquelas coisas de reforma de casa e essas coisas. E eu me dou ao luxo de fazer isso, né? É óbvio que isso não é a minha rotina, né? Mas é uma procrastinação que eu procuro guiar e eu acho importante essas pequenas pausas. Porque se você ficar bitolado só a estudar, 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 estudar e não descansar o seu cérebro de outras coisas, seu cérebro vai dizer, poxa, porque o nosso cérebro, ele é uma máquina. Ele acostuma com tudo que a gente faz. E os hábitos, eles são acostumados pelaquilo que a gente vai se habituando a fazer continuamente. E na neurociência mesmo, a gente sustenta que quanto mais sinapses você faz, melhor você pensa, você toma decisões e tudo. Só que o nosso cérebro, ele não gosta de muita sinapse, não. Nosso cérebro gosta que a gente fique lá na zona de conforto. Por quê? Porque ele trabalha menos. Porque ele vai trabalhar menos. Então, a gente tem que forçar o nosso cérebro a trabalhar. Só que você não pode trabalhar 100% do seu tempo. Você tem que ter a sua hora de lazer, o seu me time, que é super importante, o autocuidado, o autoconhecimento. O autocuidado, para mim, é fundamental. Então, hoje, vocês podem me ver. Eu costumava treinar 5 horas da tarde. Quando eu saía, né, dos trabalhos e tal, quando eu já estava livre, eu falava, não, agora eu vou treinar, treino, eu vou para minha casa, tá tudo certo. Hoje, não. Hoje eu estou tendo que me adaptar a treinar meio-dia. Por quê? Porque eu mudei o horário da academia, eu mudei de academia, porque o meu personal só tem esse horário para me atender, né? E porque eu precisava dar um choque, porque meu cérebro já estava acostumado às 5 horas, pronto, acabou, pronto, beleza. E tem 3 semanas que a gente começou isso. Nessas 3 semanas, por incrível que pareça, eu tô sendo muito mais produtiva. Por quê? Porque as minhas noites,
eram muito curtas. Eu já chegava da academia às 19, aí ia tomar banho para jantar, não sei o quê, porque eu tenho esse ritual, né? Que eu acho que é importante também para a gente, enquanto inteligência, ter os nossos rituais. E eu tenho esse Uhum. ritual, as refeições para mim são grandes rituais. Por quê? É a hora que eu sei se minha família está tudo bem, é a hora que eu sei dos problemas que o marido teve no trabalho, é a hora que eu sei que se minha mãe está bem, se ela está comendo direito. Sabe? São essas pequenas coisas que eu acho que A são conexão. cuidados que a gente não pode perder de vista. Quem tem filho, quem tem marido, quem tem até só um petzinho, né? Então é isso, é você colocar a sua vida dentro do seu planejamento também e fazer esse planejamento casar, né, entre o equilíbrio técnico e o equilíbrio emocional para lidar com todas as situações que acontecem. Lembrando que as questões importantes, né, eu não gosto de elencar muitas tarefas importantes. No dia, eu costumo colocar 3 tarefas importantes, porque se eu colocar mais de 3, eu sei que eu não vou dar conta de fazê-las. Então, eu coloco 3, sempre vai aparecer uma de urgência e sempre vai aparecer circunstancial. Só que a urgência eu entrego, a circunstancial eu postergo. Postergo para tal dia, aí vejo o dia que eu vou fazer, depois eu sento e tenho que cumprir e fazer. Mas as importantes, eu sempre dou o meu melhor, faço, cumpro e durmo satisfeita com as minhas tarefas cumpridas. Mas para chegar nesse patamar, eu tenho que dormir bem, me alimentar bem, eu tenho que estudar muito. Hoje mesmo, depois que eu terminar a live, eu ainda tenho que cumprir 2 horas de curso, né? Então eu tenho que fazer essas 2 horas de curso, que é o meu desenvolvimento pessoal. E é isso, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos e entendendo que a inteligência emocional é o que nos sustenta hoje, nesse mundo VUCA. Eu tô com medo de mexer aqui no celular. Que tá aí de andar de tempo. Eu acho que já demos 52 minutos. Ah, então tá. Só assim para a gente meio que indo para o final, Trícia. O que assim você acha importante para falar aqui para o pessoal que eu não te perguntei ou que a gente não abordou, que vá dar um pontapé inicial assim, tanto para quem está começando e tanto para aquela que já estão na jornada e que às vezes nessa pandemia sofreu no seu negócio, Sim, sim, sofreu de não ter o atendimento, sim. ou até mesmo das pessoas que eram os clientes estarem com restrições, que é uma realidade de alguns, da maioria da população, né? Então, Então, essa assim, pandemia nos deixou assim, né, bem, sem muitas perspectivas. Só que algumas oportunidades foram dadas, né? Eu outro dia estava pesquisando no Google Trends e lá eu vi que as empresas de tecnologia e de inteligência artificial e também isso, inovação. inovação e também a era digital, ela deu uma acelerada. Então, esse é um ponto que a gente tem que aproveitar como uma oportunidade. Todo mundo pode ir para o digital? Pode. Porém, nem todo mundo sustenta o digital. Por quê? Porque você precisa ter uma prática, um trabalho já voltado para isso. Por que eu estou falando? Você pode desenvolver, né? Mas você tem que ter um trabalho, não é um trabalho técnico, é um trabalho em si, em você estar disponível, em você responder às pessoas, em você saber dizer não quando precisar, em você saber dizer sim para algumas coisas, em você se posicionar, porque às vezes você não dá para você falar e concordar com tudo, né? Você tem que ter o seu posicionamento. E muitas vezes as pessoas não Uhum. estão preparadas para ter esse posicionamento. É aí que entra a inteligência,
emocional para você entender o seu processo e você poder estar passando para os outros. Então, como estratégia, né, para as pessoas que querem empreender, para a enfermagem, né, para aqueles que estão desmotivados e tudo, primeiro comece com lifelong learning, que nada mais é do que uma estratégia de desenvolvimento contínuo. Essa estratégia de desenvolvimento contínuo no final, é você contra você mesmo. É você ver o que é que está disponível para você. Tipo, eu não tenho grana agora. Vou fazer os cursos de graça que tem por aí. Na SUS, Sebrae, tantas lives e aulões que estão tendo na internet, que desde a pandemia, diga-se de passagem, né? Teve vários e está tendo vários cursos, mentorias. Gente, consultoria e mentoria tornam o caminho da gente muito, mas muito, muito, muito melhor. Porque você não sofre com o caminho, você não sofre muito com as descobertas. E isso ajuda bastante, ajuda você a acelerar o seu processo. Cursos, todos os cursos que puder fazer, que puder investir, faça. Por quê? Porque esses vão contribuir com o seu desenvolvimento contínuo, com a sua estratégia de melhoria contínua. E como o enfermeiro pode usar essa estratégia no digital, no físico ou em qualquer outro negócio? Com muita inteligência emocional. E a inteligência emocional é treinável, gente. A inteligência emocional é treinável. É treinável com autocontrole, é treinável com autoconhecimento, é treinável com automotivação, é treinável com empatia, porque hoje as pessoas estão extremamente intolerantes, egoístas, e aí entra muito essa questão da empatia, com relação interpessoal, porque muitas vezes existem pessoas que o ego tá cá em cima, já virou superego e ela nem tá sabendo, né? E aí, às vezes, você precisa lidar até com esses superegos também, né? De falar, calma, colega, não é assim, vamos lá e tal. Ajustando, né? Para que não ocorra ruídos nos relacionamentos, né? Nos trabalhos. Gerenciamento das relações pessoais e relações profissionais, relações familiares, né? Que essas relações pessoais muito tem a ver com família, porque às vezes, mas tudo que você está falando aí é muito subjetivo. Não é, gente. É prático. Tem horas que você tem que parar assim e falar, poxa, eu ontem mesmo saindo de casa, minha mãe me perguntou alguma coisa e eu respondi rispidamente a ela assim. Quando eu entrei no carro, foi assim, imediato. Eu falei, poxa, eu fui tão rude com minha mãe agora. Aí mandei um áudio para ela, ô mãe, você me desculpa, eu chamo ela de Polelinha. Eu falei, ô Polelinha, você me desculpa porque eu fui grossa e tal. E você tem que saber se reconhecer isso, mas você só consegue fazer isso com inteligência emocional, porque você tem que passar por cima do seu eu próprio para você lidar com o outro. Então, as relações, gerenciamento de relações é super importante. Autogerenciamento. Esse autogerenciamento aqui não me deu trabalho, mas esse autogerenciamento aqui eu tenho ajudado alguns mentorandos e tenho ajudado também um dos sócios da gente lá na Forcare, que assim, gente, gestão do tempo não era nada para ele, né? Sabia, né? Não organizava nada na vida dele e ainda queria bagunçar dos outros. Falei, não, para que tá feio, vamos organizar, vamos fazer esse autogerenciamento de você mesmo. Aprenda a se autogerenciar. Ontem mesmo meu esposo falou assim, não, Trícia, a gente tem que ir fazer compras. Eu falei, não, amanhã, depois dos atendimentos da Forcare, a gente já vai direto, tem 2, 3 horas aí para fazer compras. Então, é você se realmente autogerenciar. Porque eu sei que eu ainda vou ter algumas horas se ele quiser ir em um cinema, se ele quiser fazer alguma outra coisa, né?
Então, você se autogerenciando, você consegue tudo e você vive feliz. Porque não adianta você ficar aborrecida com as pessoas dentro da sua casa, aborrecida com o seu trabalho, com as pessoas do seu emprego, porque você só vai gerar nas pessoas sentimentos ruins, energia ruim. E isso aí não é bom para os negócios, porque você, se essas coisas não vão bem, a sua tomada de decisão na empresa, ela também não vai ser uma tomada de decisão assertiva, clara, correta. Porque você vai estar fadado a essas emoções que você não organizou antes de tomar a decisão. Então, são essas coisas, né, que são todas treináveis, que os enfermeiros podem fazer, que a equipe de enfermagem, que as pessoas como um todo podem fazer para ter mais inteligência emocional e lidar com as questões dentro do seu empreendedorismo. Que ótimo. É incrível, foi assim uma overdose de Oh, conhecimento, meu viu, Trícia? Deus. E assim, eu já gostava de você, e é incrível assim como várias nuances da sua trajetória, ela se assemelha muito assim com a minha Isso é trajetória. muito Então, assim, bom, em isso é muitas bom. das suas isso em muitas das suas falas, gente, eu digo, meu Deus, bem realidades diferentes, mas histórias parecidas no Isso. contexto. E, Então, assim, é incrível como assim me identifiquei muito a sua história, a minha ah, história. que legal. E E é assim, fiquei isso, muito... eu cheguei a me arrepiar. E é isso que eu acho fantástico da internet, porque assim, a gente não se conhece pessoalmente, vamos nos conhecer com fé em Deus, mas a gente não Vamos sim. conhece, não se conhece pessoalmente, a gente se conecta com a outra pessoa através da nossa história. E é isso que é bacana, Uhum. porque é a verdade que você é, né? É aquilo que você faz. Então, parece que quando a gente está fazendo, quando eu sinto pelo menos isso, falei até com a Camila outro dia, que quando a gente está fazendo lives com as pessoas que a gente tem conexão, que são incríveis, quando eu aceito, e aí eu vou lá, olha só, quando eu não conheço a pessoa que eu aceito, eu vou lá, olho o perfil e tal, não sei o que, nananã, aí vejo, meu Deus, como essa pessoa tem coisas muito parecidas comigo, sofreu as mesmas dores que eu. Então, por que não a gente distribuir nossas dores para outros que também estão aí pensando, ai meu Deus, oh, nossa, eu me conectei com Trícia, eu me conectei com Alda. E isso é maravilhoso, a gente levar isso para as pessoas, ver que a gente pode ter uma vida simples, mais minimalista possível, mais introspectiva, voltada para o nosso eu e empreender, gente. Às vezes as pessoas me perguntam assim: nossa, Trícia, mas você empreende desde 2011 e você tem o quê? Você é milionária já? Você tem o quê? Eu tenho experiência, eu tenho viagens muitas, porque quem me conhece sabe que o meu grande negócio só é viável quando eu viajo. Todo ano eu tenho que viajar. Esse ano foi um ano atípico, porque esse ano eu não pude viajar, mas todo ano eu faço uma viagem do sonho. Aquela viagem que eu pensava lá quando eu era adolescente, que eu falava, nossa, eu quero fazer tal coisa. E aí, esse daí é o meu verdadeiro tesouro, é o que eu gosto e é o que eu quero levar, são as minhas memórias. Né? Riquezas, é óbvio que dinheiro é bom, Trícia, então você trabalha só por amor. Não, querido, eu não trabalho, eu trabalho com amor. Por amor, não, eu trabalho com amor e afinco em tudo que faço. Porém, dinheiro é bom sim, temos que saber cobrar sim. E isso tudo faz parte. Só que acumular riquezas materiais não é a minha perspectiva de vida. A minha perspectiva de vida é estar confortável na vida para eu poder viver a vida. Porque, né, eu não sou nenhuma menininha mais, né? Então, eu tenho que aproveitar. Trícia, eu conversaria com você horas e horas, sabe? Porque cada fala sua tem uma imensidão de Tem. assuntos para a gente conversar. Incrível como você falou bem assim. Eu acrescentaria, sabe o quê?
a quantidade de transformação que você faz e impacto na vida das pessoas com seu negócio, com sua inspiração, isso é incalculável. E que isso não tem valor. Tem. Isso não tem valor. Não tem valor. Isso é incalculável. E você, ali no dia a dia, sentindo que sabe quanto aquilo transborda em você. Quanto aquilo é transbordante. E como meio que eu falo bem assim, às vezes eu chego no plantão, aí um paciente diz uma frase que parece que eu flutuo, como é impactante o seu agir. Isso. E que isso é incrível. Isso é incrível. Isso é a gente ser agente de mudança, aonde quer que a gente esteja. É por isso que eu me intitulo intraempreendedor. Porque, por exemplo, eu lido com serviço público desgastado, onde as pessoas... Eu vejo muitos colegas lá que fundaram o Sistema Único de Saúde e que já estão desgastados. Tem colegas arrasta-pé, tem colegas que não querem mais nada, tem colegas que nem acreditam mais na própria enfermagem que praticam. E aí eu chego lá dando esse ânimo, né, de intraempreendedorismo para ele. Não, a gente pode fazer isso diferente, não, a gente pode usar o sistema de informação dessa forma. Eu acho que a gente tem que fazer, por exemplo, um webinar aqui conosco, cada um fala do seu agravo. E aí eles param e falam, meu Deus do céu, da onde sai tanta coisa, hein, Trícia? Não é, gente, é você ser o agente de mudança. Né? Mudar é difícil, permitir, né? Mas é você ser agente de mudança para transformar o outro, para transformar os ambientes, isso que importa. É verdade, verdade. Eu ia falar outra coisa que você disse, agora me passei, mas assim, queria assim, muito agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, queria te parabenizar pela história incrível. Obrigada, assim, que a gente vê. A gente observa, assim, o que mais me impressionou foi, assim, como cada etapa você vai evoluindo e que eu espero que tenha ficado essa mensagem nas pessoas, que a vida é um processo, meio que você contou um processo de vida e que cada etapa tem seu local, tem sua trajetória, tem seus percalços e como você pegou cada percalço daquele, cada coisa, cada vivência que parecia naquele instante ser doloroso, mas como aquilo te fez mostrar um novo horizonte. Exatamente. Eu acho que isso também que a gente observe não os nãos, mas comece a observar. E o sim, como eu posso me agarrar, nem que saiba que tenha 4 nãos, mas um sim, eu vou me agarrar nesse sim, e ele vai ficar tão forte que os nãos, eles vão ficar todos abafados. Exatamente então, isso. assim, eu pelo menos fiquei muito essa mensagem. Exatamente isso. A gente vai, pega os sims e corre atrás, vê as dificuldades. Graças a Deus, a inteligência emocional me permitiu enxergar e hoje eu sou um ser humano melhor do que ontem e amanhã eu ainda vou ser melhor do que hoje. Porque é assim que a gente tem que ser. Na verdade, a gente está em constante evolução, né? E a gente entender o que nos faz, né, sermos rudes, o que nos faz sermos tristes, o que nos faz sermos alegres, o que nos causam dor e dificuldade. E transformar isso em algo positivo, nossa senhora, a gente vai longe. Tudo é treinável, gente. Tudo é treinável e é um processo, é um passo a passo aí. Bom. Então, assim, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, vou pedir para o pessoal que ficou até aí o final, que tire um print. A gente vai pousar aqui para o print. E que vocês nos marquem lá nos stories, que a gente vai estar repostando também. E quero também convidar ao pessoal que está aí, que não se inscreveu ainda no webinar, que se inscrevam, está lá o link na bio. E amanhã a gente também tem live a 12h07. Conto com a presença de todos e mais uma vez obrigada a você, meu amor. Obrigado. Vamos fazer outras, viu? Vamos sim. Eu tenho certeza que a gente tem assunto. Não, eu contigo eu peço muitas horas mesmo, com certeza. E assim,
Eu não sei se eu já te falei, eu sou da Bahia, né? Aham, E aí, o eu que que sei, você me acontece? falou Eu, no Zap lá, você me aham, falou. o que que, aí, o que que acontece? Eu vou planejar nas minhas férias do ano que vem para ir para algum lugar aí perto que eu vou te Se conhecer. Deus Já quiser, disse ele para há a de Gabi permitir. também. Vou fazer questão de te conhecer também, viu, querida? Ou se não, vocês podem vir aqui também E em isso também, Curitiba. adoro Pra viagem, gente, adoro viagem. pode, ou indo ou vindo para a gente se Tá conhecer. bom, minha querida. Muito obrigada mesmo pelo Vamos ao... convite, por tudo, viu? Imagine, eu que agradeço e foi uma honra Uma para honra mim para mim também compartilhar conversar essa com live você. com Você, você. além de doce, saudável, inteligente, perspicaz, empreendedora, digital, influencer. Meu Deus, é uma caixa de surpresa, uma enfermeira aí, top das galáxias. Ai, obrigada, Trícia, obrigada. Chega, eu fiquei Não vermelha. fique não, porque é. Um Obrigada. beijo. Então tá, então um beijo. Tchau, 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 tchau. gente. Até Até amanhã. amanhã.